Deus. Eu queria, antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma oração pela dona Geni Braga de Ferreira, a mãe dos nossos irmãos aqui da igreja, do Alisson, do Heber. Ela está passando por um procedimento médico muito delicado. Você pode orar comigo? Senhor Jesus, nós clamamos pelo poder no teu nome. Sabemos que na tua mão há força e poder. Sabemos que na tua mão está a vida. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o poderoso, o santo, o Deus do impossível. O Senhor já glorificou o seu nome uma vez na vida da tua serva, e outra vez te pedimos, glorifica de novo. Surpreende-nos. Abençoa a tua filha com as tuas mãos poderosas, traga milagre, traga uma restauração da sua saúde. Nós repreendemos o anjo da morte, repreendemos a imprudência médica, repreendemos qualquer tipo de seta que voe de dia, mortandade que assola ao meio-dia, que seja como está escrito, 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e a tua serva não seja atingida. Como está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Afinal de contas, comigo estás. A tua vara e o teu cajado me consolam, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir a Jesus aí, por esse culto. Obrigado, Deus. Aleluia. Queridos, quero só frisar rapidamente esses dois eventos que nós vamos ter, muito importante. Do sábado que vem, dia 18, a partir de 9 da manhã, um coffee break aqui, 0800 TPM, Tempo para Mulheres. Tempo de plenitude e maturidade. Ok? Então, tempo de amadurecer para as 40 a mais. As 40 de hoje estão parecendo as de 20, irmão. Você pega as vovós de 60 na academia, está tudo parecendo as de 40. O negócio tem um rejuvenescimento aí, coisa linda. E a doutora Natália é uma médica, não sei se ela está aqui hoje. A doutora Natália é a nossa ovelha. E ela tem uma clínica de muita excelência, tem cuidado da estética das mulheres, cuidado do corpo das mulheres. Ela vai explicar todos os processos do corpo da mulher. Ela é outra doutora, vai ser uma manhã muito abençoada para mulheres. Sabemos que o corpo da mulher, ele transforma, né? Chega celulite, chega varizes, linfomas que fala? E linfedema. Obrigado, pastora. Então, ela vai ensinar esses cuidados, ela vai trazer uma direção, vai ser bênção para a tua vida. Então, você que tem 40 a mais, sábado, 9 da manhã. E os 30 a mais, quem tem mais de 30, dá um glória a Deus aí. Aleluia, você que tem mais de 30, vem aí o culto 30 mais. Esse culto é muito importante para nós como pai. Eu tenho orado para você casar, meu irmão. Eu estou orando para você casar, meu irmão. Eu estou orando, eu já até escolhi o hino do seu casamento. Já? Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Eu já estou vendo você linda de noiva. Já estou vendo você bem vestida, aleluia. Tem uma irmã aqui de 55 que me pegou na mão e falou: traz o varão para mim. Eu fiquei pensando, será que eu estou parecendo o gênio da lâmpada? Falei, esfrega, faz 3 pedidos. Meu Deus. Mas eu vou trazer, aleluia. Eu não, mas o Deus que habita nessa casa. Irmãos, esse culto é muito importante. Nós temos orado. Não é só um culto, viu? Eu não quero ser uma noite só espiritual, não. Chama Conexão 30 mais. Eu não sei se tem um flyer aí só do culto. Eu vou postar na rede social e eu queria que você convidasse outra pessoa para vir também, que é cristã, que está esperando em Deus, que está orando por isso. Por que nós colocamos o nome Conexão? Porque independente se vai dar casamento ou não, se vai ter um namoro ou não, nós vamos reunir as ovelhas. E o Deus que nós servimos
fazer o resto. Posso ouvir um amém? Aleluia, amém. Então, vai ser uma noite bem leve. A gente não quer que seja nada pesado, nada forçado, nada apelativo. Eu não vou julgar ninguém de grila. Não vou fazer bingo. Quem acertar a cartela leva. Até porque nós é crente. Posso ouvir um amém, irmão? Pode ter bingo na casa de Deus, não. Então, eu como pai, eu tenho uma preocupação: casar meus filhos, qualquer idade. E eu como homem de Deus, bíblico, Deus não criou o homem para ficar sozinho. Não criou o homem para ficar sozinho. Aí uma irmã falou comigo: mas o apóstolo Paulo. Eu falei: você quer ficar com Deus ou com Paulo? Porque eu vou ficar com a declaração de Gênesis. E a de Gênesis não é bom. Então pronto, quem é Paulo, gente? Quem é Paulo? Paulo é o Zé dos Queijos ali da padaria. Então eu vou ficar com a declaração, porque Paulo quis ficar sozinho. O problema é dele. Tem nada melhor do que dormir de dois, viajar junto, curtir uma moto. No aniversário eu falei com a nega: prepara aí, porque nós vamos tomar café a 100 quilômetros daqui. Joguei ela na garupa e fui passear. E não tem nada melhor que curtir de dois. Inclusive eu já vou dando a letra que eu estou voltando com o motoclube nosso. Um sábado no mês nós vamos tomar café longe. Nós vamos passear, nós vamos curtir as esposas. Você que não tem moto já compra uma, tira a carteira. Ou então a mulher tira a carteira e já joga o homem na garupa. Oh meu Deus, ajuda, ajuda. Então fica ligado aí, dia 25, 20 horas. 20 horas. Quem tem menos de 30, nem apareça aqui, irmão. Ah, pastor, mas eu estou com 29,5. Espera a sua vez. Ok? O que eu quero fazer? Eu quero chamar. Eu tenho 122 igrejas que andam perto de mim. Algumas é mais distante. Mas eu quero pedir aos pastores que enviem para nós os seus filhos. E também estão lá dizendo: pastor, a gente quer casar. E às vezes a igreja tem 100 membros. Fala: mas aqui não tem varoa, aqui não tem varão. Então, nós como somos uma sede, uma igreja sede, nós vamos fazer um evento pensando em todo o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Inclusive uma grande igreja de Belo Horizonte tem me chamado para nós fazermos coisas juntos aqui, para nós juntar essa equipe de 30 a mais. Inclusive vai vir um acampamento 30 a mais, ok? E eu quero casar meus filhos, amém? Fala com o irmão que está do seu lado assim: você tem que vir, fala com ele aí. Se você for casado, desconsidera, ok? E escute: quem não vier, eu vou fazer oração contrária agora também. Se não vier, só se for motivo de trabalho, mas se faltar de lero, me deixar eu sozinho, igual vocês fizeram. Foi até bom que hoje é ceia. Eu já quero liberar perdão para quem me deixou domingo passado aqui sozinho. Né? Por causa do jogo do Brasil, você não veio. Eu quero resumir em 2 palavras: parabéns. Vocês deixou eu sozinho aqui, cambada. Desci o culto por causa de vocês, porque eu estava apanhando na internet, ninguém falou nada. Ô gente, filho. Ah, Deus, tem uns filhos dele aí. Abra comigo João 8. Tamo junto, Vitor. Firme aí, meu filho. Aleluia. Ainda bem que você já está casado, né? Na sua época não tinha o 30 a mais, não tinha um cultão desse abençoado, tá vendo? Aleluia. João capítulo 8. Quero agradecer todas as felicitações de aniversário. Eu fiquei de 2 da manhã até as 4, respondendo 386 conversas, fora a do grupo da igreja. E aí eu acabei 4h10 da manhã. Posso ouvir um amém? Isso, aí acordei 7h90 já. Falei: obrigado, Deus. Mas obrigado pelo carinho de todos, né? Cada palavra, tivemos questão de ler.
e observar e glorificar Jesus pela admiração, carinho que as ovelhas têm com seu pastor, com seu amigo. Nosso relacionamento é mais do que pastor e ovelha, é pai e filho, é de amigo para amigo e amigos de Deus, né? Feliz. Vamos para as escrituras? João capítulo 8 diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo ficar em pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso apenas para tentá-lo, para terem o que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se em terra, escrevia com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno. Vá e não peques. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Glorifica teu nome nesse culto mais uma vez. O culto é para o Senhor, a graça vem do Senhor, o favor vem do Senhor. Pedimos que o teu sangue seja aspergido sobre a nossa vida. Pedimos agora que a graça e a mão do Senhor coopere, que a revelação das Escrituras flua, que a tua palavra venha como um rio de vida, assim como naquela festa que o Senhor estava lavando, que o Senhor estava purificando, que o Senhor venha nos lavar, nos purificar, e que o Senhor venha trazer santidade, que a tua palavra venha organizar a nossa vida espiritual, que a tua palavra venha nos dar destino, que a tua palavra nos liberte de nós mesmos, e que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez essa noite. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Esses dias esse texto tem saltado ao nosso coração. Nós temos cantado isso nos cultos. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. É como se nós estivéssemos entendendo um pouco mais sobre a graça divina. É interessante que o contexto, João 7, Jesus está numa festa. João 8 é a continuação. Jesus ele está na festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos, ela tem alguns elementos, e um deles era purificação pela água. Porque ela representava a saída do Egito. Era um tempo de celebração da libertação da escravidão. Mas também a luz era um outro elemento dessa festa, porque é a luz que iluminou em meio às trevas, a luz que tirou o povo do meio da escravidão, a luz que brilhou na vida deles. Uma luz brilhou no meu caminho. É como se estivesse dizendo assim: essa luz, ela me tirou da minha escuridão, ela me levou para a eternidade, ela me levou para uma nova medida.
E Jesus, ele está nesse contexto de festa. Em Jerusalém, irmão, ela simplesmente, nas festas, ela não comportava a população de Israel. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque quando foi feito um censo, a qual todos subiram, não havia mais lugar, não havia hospedaria, o que sobrou foi uma manjedoura para Jesus nascer. Então, no contexto da festa, Jerusalém estava lotada. E é interessante que Jesus, ele não vai buscar um conforto, Jesus ele não vai para casa, mas a Bíblia diz que ele sobe ao monte e passa uma noite orando. E tudo que os acusadores queriam é um motivo para apedrejar a Cristo. Tinha uma saga religiosa. Nós queremos provar que Jesus é um falso profeta. Nós queremos acusá-lo. Nós queremos apedrejá-lo. A verdade, eles não queriam apedrejar a mulher pecadora. Eles queriam apedrejar a Cristo. Por quê? Porque Jesus ele estava trazendo um novo entendimento. Diga comigo, entendimento. Obrigado. Entendimento é uma iluminação de como eu vejo, como eu me porto diante das situações. E Jesus ele está trazendo um novo entendimento. Porque o entendimento que eles estavam acostumados era a lei. E a lei é a força do pecado. Uma multa que chega na sua casa, ela tem peso de cobrança. Por quê? Porque ela está baseada numa lei. Porque se chegar uma multa na sua casa fora da lei, não tem valia. Você pode rasgar, você não precisa pagar. Mas todas as vezes que há uma transgressão da lei, então a força da multa. E a gente paga uma multa, porque passou acima da velocidade. Então a força da lei, a força da multa está na lei. A transgressão da lei, ela gera uma multa. Só que Jesus ele estava empurrando as pessoas para um novo entendimento. Por quê? Porque ele veio para transicionar a lei, ele veio para aplicar a graça, mas as pessoas não tinham entendimento ainda sobre a graça. Só que essa mulher também ela tem uma situação, ela está praticando algo ilícito. Você não pode reclamar da multa que você passou acima do limite de velocidade. Você não pode reclamar da multa se você parou no lugar proibido. Ah, mas foi só um minutinho, já viu essas situações? Não, eu parei um minuto para entrar. No minuto que você parou, passou a viatura, está errado. Está errado. Só que às vezes nós queremos dar jeitinho nas coisas, nós queremos não pagar, nós queremos sair da lei, nós queremos desobedecer a lei sem preço, nós queremos viver pecando sem arrependimento, nós queremos transgredir a lei de Deus, às vezes por causa dos nossos próprios desejos, achando que não vai acontecer nada. Não, meu irmão, não, meu irmão. Essa mulher foi pega no ato do adultério. Ela estava tendo uma conduta ali, só que eles tinham 2 pesos e 2 medidas. Eles tinham um peso de justiça muito grande, mas eles tinham parcialidade. Porque segundo Levítico, coloca para mim, Levítico capítulo 20, versículo 10. Segundo Levítico, se um homem adulterar com uma mulher no seu próximo, serão mortos o adúltero. Cadê o homem para ser apedrejado aqui nessa cena? Será que o homem foi poupado por quê? Por que o peso de justiça foi para um e não foi para o outro? Que parcialidade é essa? Ou imparcialidade? O que eles estavam tentando esconder ou quem eles estavam tentando proteger? E às vezes a gente tem feito isso, irmão, muito sutilmente. Às vezes nós vemos mais o pecado das pessoas ao nosso redor e não olhamos mais para o nosso. Nós não podemos ser imparcial. Nós não podemos julgar uma pessoa e não olhar para nós mesmos. Nós não podemos chegar no nosso dia a dia e trazer uma sentença. Sabe qual é o problema, irmão? Tem mais juiz do que pecador na igreja.
Eu vou dizer de novo, às vezes temos mais juízes do que pecadores na igreja, mas deixa eu te dar uma palavra: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Deus ainda está procurando uma geração que é pecadora por nascença, mas está arrependida pelo sangue. Porque uma igreja de juiz não vai dar, meu irmão. Nós não podemos carregar essa marca. Por isso, nós lemos o texto da Santa Ceia. Coloca para mim o texto da ceia de 1 Coríntios 11, 23. É uma continuidade. Presta atenção, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice, sem discernir o corpo, indignamente do corpo, é réu de sangue. Próximo. Aqui Paulo está dando a instrução da Santa Ceia. Ele vai dizer qual é a forma correta de você tomar a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Faça um autoexame. Coloque o aparelho de pressão para ver quanto que está medindo. Coloque aí aquele aparelhinho lá para você ouvir como é que está o coração. Manda respirar, respira fundo, solta. Deixa eu ver como que está a sua glicose, deixa eu ver como é que está, deixa eu ver como é que está a sua devoção, deixa eu ver como é que está a sua santidade, deixa eu ver como é que estão seus pensamentos, deixa eu ver como é que estão as suas atitudes, deixa eu ver como é que vão estar os seus comportamentos, deixa eu ver como você está tratando o seu próximo. Examine o homem a si mesmo. E assim como? Assim depois de se examinar e achar as suas próprias imperfeições, assim depois que você se examinar e perceber que você não pode comer do corpo e do sangue porque você é merecedor, então coma. Com qual entendimento? A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Pode dar um glória a Deus aí. Vem. Aleluia. Coloca o 29, vamos lendo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão porque entre vós tantos fracos e doentes. Cara, a ceia, ela é o momento de fortalecimento da igreja. Porque o pecado abre uma legalidade para o diabo agir na nossa vida. Mas o arrependimento fecha a porta. Se o pecado abre a porta, o arrependimento fecha a porta. O arrependimento, ele impede Satanás de agir na sua vida. Por isso, todas as vezes que você confessa o teu pecado, por isso, não é sobre alguém te expondo, é sobre você ter um momento seu e Deus, dizendo: Deus, eu tenho pecado, me perdoa, lava-me do teu sangue. Por isso tem tantos fracos e doentes. Por quê? Porque eles comem o pão da ceia da mesma forma que come o cachorro quente, o hambúrguer ali da lancheria. Não, irmão. Você já percebeu que a Santa Ceia, o pão é tão pequeno, daria até vontade de comer mais. E às vezes o cálice, eu gostaria de tomar uma taça cheia. Mas não é sobre a quantidade. Talvez é exatamente esse o entendimento. Pequeno, pouco, mas é o suficiente para regenerar sua vida espiritual. Esse pão é pequeno para mostrar que foi partido. Esse sangue é pouco, mas esse pouco sangue, uma gota do sangue do Cristo, já purifica você de todo o pecado. De uma vida miserável, o sangue de Jesus te limpa. Não importa o quanto encardido foi a nossa vida de pecado, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava.
Próximo, 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. A minha pergunta é: nós somos juízes ou pecadores? Nós não podemos usar nossa santidade para diminuir outra pessoa. Foi isso que Jesus nivelou, igreja. Ele não está falando que a mulher não tinha pecado. Hora nenhuma Jesus vai dizendo: parem com isso, deixa a bichinha em paz. Não. Julgaram a mulher lá, disseram: essa mulher foi pega no ato. Levítico 20:10 diz que ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus agora ele vai trazer um ensinamento, porque ele estava ensinando. Ele está dizendo: desde quando vocês saíram de pecadores para juízes? E eu gosto disso aqui, irmão, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. A continuidade, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Com a medida que medires, serás medido. Eu gosto disso. Eu gosto de olhar para mim como esse cara que precisa da graça divina. Eu gosto de olhar para mim, livrará do corpo dessa morte. Miserável, alguém que precisa da miséria do outro, da misericórdia do outro. Versículo 25. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Assim como eu mesmo tenho entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não está entendendo, meu irmão? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Aleluia! Eis aí a mulher que foi pega no ato. O que é que nós vamos fazer com ela? Vamos apedrejá-la. Jesus falou: pode atirar a primeira pedra que não tem pecado. Irmãos, que sabedoria é essa que lhe foi dada? Que sabedoria é essa de que Jesus carrega? Porque o ambiente estava tão sensível. Se Jesus fala assim: ela não tem pecado, ele seria apedrejado imediatamente junto com ela, porque ele estaria sendo acusado de negar a lei de Moisés. Se ele condena ela, ele se tornaria juiz. E ele não é juiz, ele é advogado. Ele não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Ele veio para interceder de você. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho. Já tem um acusador para te acusar. Tem um que aponta os teus pecados diante da eternidade. Mas o sangue de Jesus, ele está aí para nos purificar e nos perdoar. Jesus não queria condená-la e não tinha ali como absolvê-la. E então ele devolve os acusadores para si mesmo. Diz assim: tudo bem, a lei diz isso, mas faz o seguinte: pode tirar a pedra quem não tem pecado. Então começaram a soltar a pedra um por um, começando pelos mais velhos. Porque só a maturidade vai conseguir enxergar pecado em si mesmo. O imaturo se justifica, o pecador se arrepende. As tuas justificativas talvez já seja um extrato de uma arrogância, do não reconhecimento do pecado. Eu não sou bom.
sou bom. Eu falava no culto da manhã que o jovem chegou e disse: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele subiu a régua, e às vezes a gente põe uma régua que ninguém consegue passar. Aí Jesus pegou a régua, pôs ela no chão, falou: deixa eu te dar uma palavra, não tem ninguém bom. Ninguém. Por que me chamas de bom? Modo religioso de ver as coisas. A religião, ela sempre vai condenar você. Jesus, ele não disse que aquela mulher que ela estava isenta do pecado. Jesus não absolveu. Jesus falou assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Então ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele falou: eu também não te acuso. Eu também não vou te acusar. Eu não sou o teu juiz. Só que ele estava escrevendo na areia. Cara, por que Jesus estava escrevendo na areia? Porque é a segunda vez que o dedo de Deus está escrevendo. A primeira vez que o dedo de Deus escreveu foi no Sinai. E ele entregou a lei. E a força do pecado é a lei. Mas quando Deus vem na terra de novo, ele veio para reescrever. E quando ele começou a reescrever, ele diz: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A primeira vez que o dedo de Deus escreveu, ele trouxe juízo. Mas a segunda vez que o dedo dele veio e começou a escrever na areia, ele abriu uma porta de misericórdia. Ele abriu uma porta de salvação, ele abriu uma chance de retorno. Deus está escrevendo de novo. Ele está tirando o peso do juízo, ele está tirando o peso do pré-julgamento, e ele está dando a você o entendimento, porque primeiro vem a graça, depois vem a transformação. Disse Jesus para aquela mulher: vá em paz e não peques mais. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou aplicar a graça na sua vida, mas depois você vai parar com isso, então será transformada. Nós queremos que o mundo seja transformado primeiro. Não, irmão, o mundo precisa das misericórdias do Senhor, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Coisa boa é quando só sobra você e Jesus, irmão. E sabe o que é a Santa Ceia? É quando você encontra com Ele. Lembra do confessionário? A gente vê muito isso num filme, uma cabininha. Aí o padre senta lá, você senta do lado e fala: padre, eu pequei. Eu fico pensando, Jesus está sentado na cadeirinha esperando a gente todo dia. Por que a gente tem dificuldade de sentar lá? Quando Paulo diz: miserável homem que eu sou, ele está entrando numa condição de miséria. E todo miserável precisa ser ajudado, não ajuda. O miserável não tem nada para te oferecer, ele precisa da tua ajuda. Ele precisa daquilo que você carrega. Sabe o que Santo Agostinho disse? Ele disse assim: sobrou só 2 da multidão de acusadores. Um era o miserável, mas o outro era a misericórdia. E na Santa Ceia só tem 2, cara. Só tem 2. Eu sei quem eu sou. Não precisa me dizer, eu sei quem eu sou. E eu sei quem Ele é. Perguntaram para o rei Davi, depois da queda: cara, o que você quer? Depois que ele faz o censo que Deus rejeita, você quer ficar 3 meses na mão do teu inimigo? Sendo vencido, roubado, apanhando? Ou você quer cair na mão do Deus vivo? Eu já sei o que eu quero, eu já escolhi. Diga, Davi: eu quero a mão de Deus.
Eu quero cair na mão de Deus. Eu quero, porque mesmo na mão do Deus vivo, ainda tem doçura de misericórdia. Mesmo na mão do Deus vivo, ainda tem favo de mel de misericórdia. Mesmo na mão do Deus vivo, tem correção de amor. Porque qual o pai que não corrige o filho que ama? O que você quer? Eu quero a misericórdia do Senhor. Salmo 51, versículo 1. Salmo 51, versículo 1. O rei Davi vai escrever dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me por completo da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço. Eu não preciso que alguém me pegue e me jogue no chão para me tacar uma pedra. Eu conheço o meu pecado, ele está todo dia diante de mim. Eu não tenho um Alzheimer espiritual. Eu não tenho um Alzheimer de praticar o pecado e não reconhecer. Não, Deus, eu sei o que eu estou fazendo de errado. Eu quero pedir ao Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que os teus olhos era mal. Que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me, me lava, Jesus, com bucha vegetal. O isopo é um tipo de bucha que dá na beira dos rios, dos córregos, dos brejos. Hoje tem uma espuma para tomar banho, macinha, né, que a gente compra nas lojas Rede. Roxinha, azulzinha. A coisa boa é aquela bucha que cai até semente lá no chão, não é? Aquela bucha que é boa. Você fala, ei meu pai, nós que jogava a bola só descalço, aquela bucha que arrancava. Como é que era o nome daquele negócio que agarrava assim na perna? Caraca, né? Essas buchinhas de hoje não arranca caraca não. E talvez as nossas confissões, elas estejam assim, meio que buchinha de mercado novo. Mas Davi diz, eu estou precisando tomar um banho, Deus. Mas é com bucha vegetal, eu estou precisando tomar um banho com aquela bucha grossa. Eu estou precisando que o Senhor me lave por completo. Que o Senhor tire a sujeira que está impregnada, porque não é uma vez que eu sujei. Eu tenho me sujado, eu tenho vivido uma vida que não te glorifica. Eu tenho pensamentos ruins. Oh Deus, eu preciso de ajuda. Quando você apela para a misericórdia do Senhor, você está dizendo, eu preciso da tua misericórdia, porque eu estou sendo um miserável nesse momento. Por isso sobrou duas pessoas, sobrou a miserável e o misericórdia. Davi vai resumir dizendo, lava-me, ficarei alvo como a neve. Vamos para o versículo, vai passando até o 10. Depois eu vou ler até o 13. Verso 10. Cria em mim, ó Deus. Ele apela para o Deus Criador. Sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso de uma reforma. Eu preciso ser recriado. Reformar o velho tem hora que não vai dar, irmão. Por isso que a proposta é novo nascimento. Novo nascimento. A proposta do reino de Deus é você nascer de novo. Sabe o que é o batismo? É quando você nasce de novo. É novo nascimento. Deus não está reformando o vaso velho, Ele está fazendo de você um vaso novo. Por isso Davi está dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro, Deus. Faz de novo um coração puro, sem maldade, sem intenções ruins. Tira o meu coração velho e me dá um coração novo. Cria em mim, Senhor. Cria do nada, mas cria. O Senhor é o Deus Criador que criou todas as coisas pelo poder da sua voz. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pecado tem que gerar tristeza em nós, irmão. Por mais que eu sei que todo pecado está ligado a prazer. Tudo que gera prazer. Comida gera prazer. E o que é pecado? É excesso de comida.
aquilo que gera prazer. A gente não vê isso com maus olhos, porque é prazeroso. Essa mulher foi pega no ato, sentenciada pelos homens. Mas nós precisamos soltar as pedras aqui hoje. O que vamos fazer, pastor? Vamos usar a graça para abusar o pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu preciso reconhecer que eu também sou um pecador. Fique sobre os teus pés para a gente orar. Eu preciso reconhecer que eu também sou um pecador. Filha, é isso aí. Sem ti, o que seria de mim? Sem ti. Ai, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti. Solta as pedras. Sem ti. Examine o homem a si mesmo. Sem ti. E depois coma. Nunca foi propósito do Senhor você ficar sem Santa Ceia, mas foi propósito dele você se arrepender e consertar. Foi propósito dele transformação. Vá em paz e não peques mais. Ele não diz vá em paz, não tem problema. Ele diz vá em paz, é graça. Mas muda de vida, é transformação. A proposta do Evangelho é transformação. A proposta da palavra de Deus é transformação. Vir à igreja para ser transformado. A palavra de Deus é o vinho novo. E o vinho novo, ele cai sobre a sua vida. E você é o vaso. E a Bíblia diz que ele não derrama vinho novo em vaso velho, porque o vaso se rompe. O vaso não suporta. Mas se o vaso tiver em elasticidade, o vinho novo vai afetar o vaso, e o vaso vai ser expandido. Está na hora de você ser expandido. Coloque a mão no teu coração, meu irmão. Coloque a mão no teu coração e fala com Deus quem você é diante dele hoje. Pede a Ele, fala com Ele, apresenta-te para Ele nessa noite. Fala: Senhor, eu preciso. Eu estou como aquela mulher, eu preciso da tua misericórdia, do teu misericórdio, da sua vida, da vida que há na tua misericórdia, Senhor, que há no teu amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Me perdoa, Deus, eu tenho mandado gente para o inferno, eu tenho julgado pessoas, mas eu é que preciso da misericórdia. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua purificação, eu preciso do teu entendimento, eu preciso sair da lei para a graça. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor com essa canção. E o diaconato se posicione. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Chegou na minha tormenta, me livrou em
você e eu. Só você e eu, papai. Só você e eu, papai. Só você e eu, papai. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti, e o que seria de mim sem ti? Seria de mim sem ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti, sem ti, sem Essa é uma grande verdade. O que seria de nós se não fosse a mão do Senhor? O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Nos ajuda, Senhor. Pai, nós queremos consagrar esse cálice, que para nós é o teu sangue. É o sangue da remissão. É o sangue da purificação. Porque se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Porque o sangue de Jesus nos purifica, nos redime, nos lava. Vamos participar da ceia, não como juízes, mas como pecadores. Não como quem carrega pedras, mas como quem está lendo o que está sendo escrito na areia. E o que está sendo escrito é que a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O que está sendo escrito é que se nós arrependermos, o Senhor nos perdoa e nos reposiciona. Por isso hoje, Pai, tem uma placa escrito graça, que é um caminho de volta para cada um de nós aqui. Queremos te consagrar esse pão, que esse pão é o teu corpo que foi partido por nós. Ao comer esse corpo, Senhor, como está escrito, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele tem parte comigo, ele é participante de mim. Ao comer esse pão, nós vamos declarar com quem nós temos aliança. E a nossa aliança é com o Eterno, é com a Palavra, é com o Cristo vivo. Por isso essa Santa Ceia, Pai, tem peso de glória para nós. Ao participar da ceia, é uma absorvição, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ao comer essa Santa Ceia, é uma absorvição e uma graça de destino enviada, aonde eu não morro, mas o pecado morre e a graça me restaura. Por isso hoje nós consagramos essa ceia em nome de Jesus. Amém. Pode entregar a ceia. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com ele no chão, ouvi dos fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava pelos erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar.
pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, e a vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que habita em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, e a vida foi transformada. E a vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ficou alguém sem receber o cálice? Lá no canto, por favor. Lá na mídia. Na mídia, por favor.
Adore ao Senhor, continue Te louvando. amamos, Jesus. Continue fazendo uma declaração de amor ao Senhor. A sua boca Continue está fazendo livre. um concerto com o Senhor nessa noite. Aleluia. A sua mão está ocupada, mas a sua boca está livre. Aleluia. Você pode adorar o Senhor Glória com a a sua Deus. boca. Fica lá, mandará minha sória. Glória a Deus. Aleluia. Você pode orar em línguas. Aleluia. Você pode Te amo, dar glória. Jesus. Você pode dizer aleluia. Sim, Deus. Te amamos. Aleluia. Você pode confessar os seus Obrigada, pecados. Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Só lembrando, você vira o seu copinho de cabeça para baixo e o pãozinho sai na tampinha, para que não caia, ok? Amém? Levante bem alto o seu pão, com a sua mente, seu pensamento na cruz do Calvário. Eleve o teu pensamento ao Senhor nesta noite, nesse momento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos o pão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Rianda labra de comandaraba, surianda lababas. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Queremos dar o testemunho junto a essa ceia. Há uns dias atrás, um casal de filhos aqui da nossa casa, o marido foi submetido a um procedimento hospitalar de urgência. Foi diagnosticado já como morte cefálica. Foi desenganado pelos médicos. E a esposa veio para o culto. No culto Pérolas. Pediu uma oração e os irmãos levantaram um clamor aqui. E ele tinha um desejo: eu quero participar da ceia. E os médicos desenganaram, mas a resposta final é do médico. E o nosso irmão Tiago está ali com um copo na mão. E vai participar da ceia do Senhor. Essa ceia não é só de restauração, ela também traz milagre, meu irmão. No início do culto, o irmão me parou e falou: pastor, o senhor falou que ia ter milagres em julho. Na primeira semana eu recebi o meu. Outro irmão, o Senhor está derramando. Tem uma medida de avivamento vindo. Tem uma nova profundidade no Espírito. Tem uma plenitude, tem um novo ciclo. E Ele ainda faz milagre, meu irmão. Pega o teu cálice. Por semelhante modo, depois de ter ceiado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Sejamos purificados pelo sangue de Jesus agora, em nome de Jesus.
gloriosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar. Aleluia! E a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vem assim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Oh, 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 Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podem se Aleluia. sentar, queridos. Nós já vamos dar a bênção apostólica, nós já vamos encerrar e eu queria pedir mais um minutinho seu, porque nesse momento nós não poderíamos deixar de homenagear o nosso pastor. Como fez aniversário essa semana, nós não poderíamos deixar de honrar a vida dele, juntamente com vocês, né? Nós vamos estar cantando os parabéns juntamente com toda a igreja. E não poderíamos cantar também sozinho, deixar de estar aqui na frente. Eu gostaria de chamar aqui no altar também os pastores, todos os pastores e líderes que estão aqui. Eu gostaria que viesse aqui na frente para a gente estar cantando o parabéns juntamente com ele. E logo em seguida estaremos orando e ele vai estar lá no hall de entrada para estar recebendo o seu cumprimento, ok? Então, aguarde para que você possa dar um abraço na vida, no seu pastor e abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma turminha boa. De manhã já tivemos uma turma de líderes e pastores. E agora tem mais uma turma representando toda a igreja. Não podíamos deixar de estar aqui juntamente com eles, cantando parabéns para o nosso pastor, porque essa turma são as pessoas que juntamente conosco faz com que essa igreja caminhe, com que o ministério ande. Nós não poderíamos deixar de celebrar a vida dele juntamente com todos juntos. Oh, mais um bolo, hein? Quantos já? Só porque eu fiquei fitness. Tá vendo? Então você não vai comer, né? Só olhar. Não, mas não. Tem o dia do lixo que eles falam, não? Tem, hoje é domingo, hoje pode. Amém. Quero agradecer, viu, igreja? Quero agradecer a vocês, quero agradecer todos os meus pastores e líderes. Obrigado pela paciência, pelo amor, pelo carinho e pelo respeito. Eu tenho o privilégio de liderar homens e mulheres que têm mais experiência de vida do que eu, mas eu glorifico a Deus pela submissão de vocês, pelo respeito, pela aliança, pelo carinho, pela dedicação. E esses dias eu tenho feito uma reposição de vitaminas, testosterona. Eu estou um pouquinho mais grosso do que o normal, irmãos. Eu sou um cara muito da paz, mas eu estou sem paciência, assim, eu estou nervoso.
Vai vir um 40 mais para os homens também, viu, gente? Aleluia. Vai ter que ter. Vai ter que ter, tá vendo? Eu que o diga, né? Você também está repondo? Tô. Eu acho que está, Tô precisando. Letícia, está repondo também. Então, eu quero agradecer a minha esposa pela paciência e todos que estão ao meu redor. Eu chego aos 45 com muita vontade de viver, muito feliz por tudo que eu já vivi, mas muito grato a Deus também. Dia do meu aniversário, era umas 3:30 da manhã, eu falei com a minha esposa, eu vou descer lá para baixo, eu preciso orar, eu preciso agradecer, minha casa é 2 andares. E eu fui ser grato a Deus, que Ele me fez nesses 45 anos. Hoje de manhã, fizeram uma canção para mim, a Iá faz essas coisas hoje, né? Pegou a minha história de vida, fez uma canção muito... Amanhã nós vamos... Acho que eu vou até gravar ela cantando. Será que vai ficar boa? Ajuda o Emerson, Clemerson ajuda. E o coral foi lá em casa 1h da manhã. E o coral para me fazer surpresa, e eu passeando com a cachorrinha 1h da manhã. E o coral ligando para a pastora, cadê o homem? Está rodeando o quarteirão. E o coral rodeando o quarteirão junto para não ser achado. Ele está vindo para lá de cá, corre todo mundo. E o coral caminhou com a minha cachorra. Obrigado pelo carinho. Nós vamos cantar os Vamos parabéns. cantar, vocês vão cantar comigo? Vocês ficassem de pé, por favor. Bora cantar o parabéns. Amém. Pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Jesus! Vos amo, obrigado. Aleluia! Amo vocês, obrigado. Não é difícil falar de você, né, amor? Você é um homem incrível, um homem maravilhoso, eu amo, você sabe o quanto eu te amo. Mas hoje eu queria chamar o pastor Maxwell, ele vai estar representando os líderes, os pastores, os funcionários. E Eita. vai ler uma mensagem para você, e depois vai estar orando por você. Amém. E logo em seguida, juntamente com os líderes, fazendo a sequência de formiguinha, vão estar lá no fundo recebendo os cumprimentos juntamente com a igreja. Tá bom. Amém? Tem até cola. Glória a Deus, pastor, no nome de toda liderança, de toda a igreja Amigos de Deus, dos colaboradores, Isaías 43:1. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, Ricardo Batista, e que te formou, não temas, porque eu te remi e te chamei, pelo teu nome, tu és meu. Pastor Ricardo Batista, quem disse que ele é perfeito? Não, ele não é, assim como eu e você. Mas isso não foi empecilho para que Deus, para fazer dele uma referência de que Deus escolhe e chama e usa. Ser chamado de amigo de Deus é uma honra, e isso não é para todos. Hoje juntos celebramos, juntamente com o nosso pastor, mais um aniversário daquele que era o improvável, mas que foi escolhido por Deus para ser seu amigo. É lindo a sua paixão, o amor, confiança, dedicação, o pai que adotou o nosso Abba. Com isso, pastor, o Senhor tem apresentado o Abba, muitos outros amigos também que eram improváveis. Agora já somos mais de 1.400 amigos de Deus. Através da sua renúncia e obediência, esta é uma singela homenagem dos amigos de Deus para o amigo de Deus.
feliz aniversário. Obrigado, filho. Obrigado. E eu gostaria que você levantasse a sua mão e profetize sobre a vida do nosso pastor tudo aquilo que nós queremos. Profetiza hoje muita paciência, né, que foi o que está precisando, mas com muita humildade, oramos por ele hoje e abençoamos a vida dele. Senhor, nós queremos louvar o Senhor, ó Pai, pela vida do pastor Ricardo. Ó Pai querido, queremos exaltar o Senhor, porque o Senhor escolheu este homem, e ele tem sido, ó Pai querido, uma ponte para que pessoas cheguem até a Ti, na forma, Pai querido, de referência e obediência ao Senhor. Nós te louvamos por esses 45 anos, que o Senhor, Pai querido, tem guardado, tem livrado, tem protegido, por esses 45 anos, que Ele pode dizer, Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Queremos te exaltar e te glorificar, ó Pai, queremos te bendizer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nesse dia, estamos alegres, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Se aceitem só um minutinho, só até ele chegar na recepção, que ele vai estar recebendo os cumprimentos. Eu agradeço os líderes e pastores. Deus abençoe. Vocês vão acompanhando ele, por favor, porque aí vocês já vão estar cumprimentando. Enquanto eles chegam até lá no final, eu queria reforçar sobre a programação de sábado para as mulheres, do TPM. Por que eu decidi fazer essa reunião, esse evento para nós? Eu, como muitas aí, está passando por essa fase da menopausa, e só quem está passando sabe o que é viver esse momento. Não é fácil para o casamento, não é fácil para nós. Passando por isso, a gente começa a entender que antigamente havia, né, muito divórcio nessa faixa etária dos 40 aos 50 anos. E eu acredito que possivelmente, por não ter tanto conhecimento, tanta facilidade desse entendimento hoje, então, como nós temos essa possibilidade hoje de entendermos melhor, estudos, né, que nos orienta e nos ensina a cuidar de nós mesmas, por essa razão, eu decidi fazer essa programação para nós, mulheres, nesse sábado, às 9 horas. Então, eu quero te convidar, você, mulher, que já está passando por essa fase, que está entrando, ou que vai entrar, né? Você também, antes dos 40, que já quer se conhecer melhor. Então, eu quero te convidar, sábado, às 9 horas, é necessário fazer uma inscrição para que a gente tenha uma organização melhor. Então, eu quero que você, né, você precisa fazer a inscrição e venha participar conosco. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Fique de pé no seu lugar. Terça-feira também temos o culto de mulheres, às 19h30. Chame uma amiga, uma visitante e venha celebrar conosco, cultuando ao Senhor. Também tem a mesa dos sacerdotes lá atrás para fazer inscrição. Quem não fez os sacerdotes ainda, dos homens aqui? Quem ainda não fez os sacerdotes? Gente, é algo essencial para nós, mulheres e homens, nesse período que nós estamos vivendo, para esse novo tempo. A escola de Esther, a escola de sacerdote, flecha na aljava dos adolescentes, tem sido precioso para esse novo tempo. Então, não perca a oportunidade, vá lá atrás, você que é homem, faça a sua inscrição. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Amém, glória a Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, ministre uma semana de vitória na vida do seu irmão aí do seu lado.
E o pastor está lá atrás para receber o seu abraço. Deus te abençoe.